Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Investigação sobre mensagens atribuídas ao ministro e também ao banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os advogados, os diálogos teriam sido encontrados no celular do dono do Master e indicariam contato entre os dois no dia em que Vorcaro foi preso pela Polícia Federal. Os autores do pedido afirmam que os fatos precisam ser apurados para esclarecer as circunstâncias das conversas e possível interferência em investigação. Além da prisão e do afastamento do ministro, os advogados também pedem que o caso seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República para avaliação de eventuais crimes. Segundo eles, a conduta poderia se enquadrar em obstrução de investigação, advocatícia administrativa ou prevaricação. São vários crimes ali, Marcília, possíveis para enquadramento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, esse é mais um pedido, tem uma simbologia, né, dessa iniciativa desses dois advogados pedindo a prisão e o afastamento do ministro Moraes, porque cabe só à Polícia Federal ou ao Ministério Público esse tipo de pedido de prisão. Mas é uma iniciativa importante neste momento, é preciso seguir a pressão. Iniciativa simbólica, vamos chamar assim, mas vamos lembrar que o Moraes, se fosse juiz do Moraes, já teria prendido o Moraes há muito tempo. Há muito tempo, preventivamente, com pedido, sem pedido, da Polícia Federal, do guardinha da esquina, não interessa, porque o Moraes não precisava de ninguém pedir para ele tomar de ofício, não é, as suas providências. Veja, primeiro que faz todo sentido esse pedido, porque a advocacia administrativa é exatamente o que a gente suspeita que o Moraes fez. O que é esse crime de advocacia administrativa? É quando um funcionário público, né, ele advoga para alguém, um juiz advoga para alguém. Claro que um juiz não pode advogar. Então, quando ele faz isso, crime, advocacia administrativa. Obstrução de justiça, o que é isso? Esse crime, o que ele significa? Bom, as investigações estão em curso e o Moraes, se por acaso recebeu mesmo aquela mensagem, vai bloquear do Vorcaro e aquilo se referia à prisão dele, no mesmo dia em que ele foi preso pela primeira vez, ele recebeu essa mensagem. Se ele recebeu, como fica óbvio, já está dado, só ele, Moraes, nega que recebeu, mas todo mundo sabe que ele recebeu. E ele respondeu, a gente não sabe o que respondeu, mas não importa, ele interagiu com aquilo. E ao interagir com aquilo, pode ser sim que ele obstruiu, ele impediu a sequência das investigações. A Lava Jato, ela foi anulada porque supostamente o Ministério Público, o promotor estava conversando com o juiz. A gente tem aqui o Moraes conversando, é isso que está sendo exposto pela imprensa, o Moraes conversando com um criminoso, com um bandido no dia da prisão dele. Isso não é grave? Isso não é motivo para uma prisão preventiva? Com absoluta certeza. Claro que é difícil que esse pedido vá adiante, mas a gente também já falou aqui, Paula, que o Gonê, que seria a pessoa a quem esse pedido deveria tocar, sensibilizar, o Gonê deveria ser a pessoa a seguir com uma investigação de ministro adiante. A gente sabe que o Gonê está gostando mesmo de tomar uísque, não está muito preocupado com isso aqui. Mas nós já falamos ontem que é possível que o curso das investigações sobre os ministros do STF possam ignorar o Gonê, contornar, desviar-se do Gonê, porque se a Polícia Federal quiser, ela pode pedir prisão preventiva de ministro, por exemplo, sem passar pelo Gonê. Pode pedir busca e apreensão de ministro sem passar pelo Gonê, pedindo diretamente, por exemplo, ao André Mendonça, que é o relator, que é o dono do caso Master, de onde tudo isso está irradiando, de onde tudo isso está nascendo. Então, se ali, desse caso Master, da Meredith, dessa história toda, brotam essas investigações que chegam nos ministros, o ministro André Mendonça é também o dono do caso que envolve os ministros. E se a Polícia Federal quiser contornar o Gonê e pedir essa prisão preventiva, busca e apreensão, e até mesmo a delação do Vorcaro, pode fazer diretamente ao Mendonça e ele dá. Olha aqui, vou procurar ser conciso e resumir essa ópera. Claro que esses caras cometeram crimes gravíssimos.
Claro que isso aí já foi revelado. Eu não entendo como eles tentam permanecer. O Supremo, o caso mais grave que aconteceu no Supremo, antes desses casos de agora, dessas revelações, foi com o presidente José Linhares, que substituiu o Getúlio, quando Getúlio foi derrubado e acabou o Estado Novo, e foram convocadas eleições. Para daí a algumas semanas o José Linhares começou a nomear parente. Assumiu a presidência do Supremo e nomeava parente. Quando alguns políticos chegaram para ele, olha aqui, está exagerando, está repercutindo mal isso aí, ele respondeu o seguinte, olha aqui, eu prefiro ficar mal com o país e bem com a minha família, porque eu vou ficar aqui só pouco tempo. Pronto. Esse era o grande deslize do Supremo até agora. Neste momento, nós temos 2 juízes, que nunca foram juízes, que ganharam milhões de um bandido que chefiou a quadrilha que executou, que consumou o maior escândalo da história. É isso que precisa ser repetido, não precisa provar mais nada. Eles deveriam sair. Porque as provas eles tentaram ocultar isso aí, destruir. O período em que o Toffoli cuidou desse caso foi uma vergonha, um período de vergonha nacional. Ele tentou destruir as provas, esconder, botou tudo sob sigilo. Então é o seguinte, o Brasil tem paciência, mas até o Brasil tem limite para isso aí. Está na hora de esses caras saírem por conta própria ou afastados por quem ainda tem vergonha na cara no Supremo. Bom, deixa eu mudar um pouco de assunto, passar já para a Ana, notícia internacional que chega para a gente. Os Estados Unidos classificam, então, o PCC e o Comando Vermelho como ameaças significativas à segurança das Américas. Ana, houve aí a publicação de uma nota oficial pelo porta-voz do Departamento de Estado americano. Eu vou ler um trechinho e já jogo para você. Abre aspas, os Estados Unidos veem as organizações criminosas do Brasil, incluindo o PCC e o CV, como ameaças significativas à segurança regional, devido ao seu envolvimento com tráfico de drogas, violência e crime transnacional, fecho aspas, para essa nota oficial do governo americano. O que isso impacta, Ana, nas relações entre Brasil e os Estados Unidos nesse momento? Paula, primeiramente impacta na reunião do Marco Rubio e do Mauro Vieira. Sabíamos que teríamos uma reunião entre Donald Trump e Lula e que isso praticamente já está descartado devido à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, contra o maior financiador de terrorismo do mundo. Essa guerra contra o narcoterrorismo é uma guerra do governo americano. Essa guerra é uma guerra que até antecede o que aconteceu com Nicolás Maduro, o que está acontecendo com o Irã. É uma guerra que foi estabelecida durante todo o ano de 2025. Então, grandes cartéis como cartel Trem de Aragua, por exemplo, que é sempre muito citado pelo presidente americano, todos eles já estão na lista de narcotraficantes. Isso dá aos Estados Unidos, Paula, um poder maior em relação às transações financeiras, sem ter que passar por toda a burocracia de governos. E no caso do governo do Brasil, os americanos sabem que é um governo alinhado com o Hezbollah, que é um governo alinhado com o Irã, com o Hamas, por exemplo. Aliás, Paula, um rápido parênteses aqui, há um documento agora que foi publicado pelo The Telegraph que aponta a ligação entre grupos do PCC e o Hezbollah. Então, se o Telegraph já tem esse documento, o governo americano tem muito, mas muito mais. Principalmente quando se trata dessas células do grupo terrorista Hezbollah no Brasil. Na Tríplice Fronteira também, ali é um ponto muito específico que os americanos estão de olho.
ainda são classificadas como organizações narcoterroristas? Não. São ameaças significativas, mas é o sinal que Donald Trump dá para todo mundo. Ele vem, ele senta, ele conversa, ele mostra, ele dá chance, até que a paciência dele acaba e acontece o que a gente viu com a Operação Martelo da Meia-Noite, em junho do ano passado, quando os Estados Unidos destruíram importantes os lugares de enriquecimento de urânio e também de formação de armas nucleares no Irã, instalações. Depois a operação também com a Venezuela. Donald Trump negociou várias coisas, Nicolás Maduro bateu o pé, aconteceu o que aconteceu. E agora, de novo, com essa guerra com o Irã. Várias vezes, Estados Unidos disse, nós vamos ceder para vocês para sempre energia nuclear, mas vocês têm que abandonar o programa nuclear e o programa de mísseis. Eles não disseram, ficaram enrolando e Donald Trump disse, estão querendo ganhar tempo. Portanto, o que acontece hoje, PCC e CV como ameaças significativas, talvez seja, Paula, a última chance do governo brasileiro sentar à mesa com Donald Trump e oferecer cooperação para o combate ao narcoterrorismo na América Latina. O que a gente sabe que vai ser como arrancar um dente ou um dedo do presidente Lula. É difícil acreditar que eles vão ceder nesse aspecto, né, Ana? Mas, enfim, a gente vai acompanhar os próximos capítulos aí dessa saga. Agora a gente volta a falar do Brasil ou vamos para o intervalo? É isso, produção? Fala, meu pessoal. Moraes arquiva inquéritos contra Elon Musk sobre suposta atuação em milícias digitais. O ministro Alexandre de Moraes arquivou nesta terça-feira, dia 10, o inquérito que investiga o bilionário Elon Musk por suposta instrumentalização criminosa do artigo tweet, além de suspeitas de desobediência a decisões judiciais, oposição à justiça em contexto a organizações criminosas e incitações ao crime. Na última terça-feira, dia 3, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, pediu o arquivamento do inquérito que atinge o bilionário e o dono do X na percepção da PGR. A hipótese de criminais aventadas não encontraram lastros probatórios suficientes para sua confirmação. Para o ministro, tendo o Ministério Público requerido ao arquivamento do prazo legal, não cabe a ação privada subsidiária nem o título originário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no seu surgimento de novas provas. No pedido do arquivamento, o procurador Paulo Gonetti atestou que não se logrou identificar comportamento doloso por parte dos representantes legais da provedora com substâncias, desobediência e decisões sobre suspensão de direitos, embaraços, investigações de organizações criminosas ou incitações públicas ao crime. Ao revés, o que descontinuou foram falhas operacionais pontuais que, em vez de notificadas, foram prontamente cenadas pela companhia. Das milícias digitais, Musk é um dos alvos do inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em redes sociais, e do instalado em abril de 2024 por Alexandre de Moraes. Na época, a Polícia Federal afirmou que o relatório que investigados identificaram utilizada a ação de estrutura da milícia digital foi em território brasileiro, com o objetivo de se furtar o cumprimento das ordens judiciais, e tentando difundir informações falsas em seu lastro para obter a aderência de parcela para a comunidade internacional, a afinidade e ideologia com o grupo de investigar,
funcionar extremismo, discurso de polarização e antagonismo ao mesmo poderes constitucionais no país. Divergência entre a PGR e a PF, o procurador Paulo Bonetti discordou da avaliação preliminar da PF, afirmou no pedido de arquivamento que a investigação inexistente elementos de informação que aponte para a resistência da liberdade da plataforma em acatar a determinações dessa Corte ou Tribunal Superior Eleitoral. As intercorrências relatas pelas autoridades da polícia, embora tenha permitido o acesso efêmero do conteúdo suspenso, configuram impropriedades técnicas inerentes de gestão de dimensões globais, além sendo intenções fraudulentas, sustentou a PGR.